A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos dando início, pontapé inicial ao segundo trimestre do ano de 2023 das lições bíblicas adultos. Neste trimestre nós estaremos estudando o tema central, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. E na lição de hoje, a lição de número 1, nós estaremos estudando o tema quando a família age por conta própria. Então, meus amados irmãos, vamos dar início a mais um trimestre, que seja um trimestre de bênção e de conhecimento e aprendizado, não só para crescermos em conhecimento, mas também na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lição 1. Lições bíblicas jovens, quando a família age por conta própria. Texto áureo, Gênesis, capítulo 17, versículo 19. Na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. Verdade prática. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessas ações são inevitáveis. Leitura bíblica em classe. Encontra-se em Gênesis, capítulo 12, dos versículos 1 ao 3, e em Gênesis, capítulo 16, dos versículos 1 ao versículo de número 5. Então vamos lá, meus irmãos, iniciar a lição 1, quando a família age por conta própria. Neste trimestre, meu irmão, como foi bem falado aqui na parte introdutória do nosso trimestre da lição, nós estaremos estudando assuntos relacionados à família. E que assuntos é esse relacionado à família? Ou seja, acontecimento que acontece dentro do seio familiar. Que problemas vão ser tratados neste trimestre? Comunicação conjugal, ciúmes, rebeldias, brigas, mentiras, mágoas, educação de filho e entre outros assuntos. Então, tudo isso nós estaremos abordando neste trimestre. Então, o foco deste trimestre é justamente o tema central, relacionamentos em família. E hoje nós estaremos dando pontapé inicial para falar um pouco sobre a vida de Abrão e Sarai, que posteriormente tiveram os nomes mudados por Deus e passaram a ser chamados de Abraão e Sara. E nós vamos estudar um acontecimento na vida deste casal, que é quando eles decidiram não esperar o cumprimento da promessa de Deus. E quando eles agiram não por direção, por ser guiados por Deus, mas por conta própria. Então este vai ser o que nós estaremos estudando neste trimestre. Mais especificamente nesta lição nós vamos focar Abraão e Sara. O ponto 1 vai falar: Deus faz promessa a Abraão. Nós bem sabemos que a história do povo de Deus começa com Abraão, que de fato é o pai da fé e de fato é da onde vem a geração que foi levantada por Deus. Abraão é o pontapé inicial de tudo, porque vivia em uma terra que a prática pagã era constante, inclusive seu próprio pai, como fala as Sagradas Escrituras, adorava deuses estranhos. Deus vê Abraão naquela situação, vê Abraão ali e vê algo especial em Abraão, não tenha dúvida disso, e Deus escolhe Abraão para fazer dele uma grande nação. E nessa escolha que Deus faz de Abraão, Deus tem um encontro com Abraão e fala diretamente a ele para que ele saísse do meio da sua parentela, porque Deus é Deus, meu irmão, que quer que o homem transforme de vida. Deus não chama o homem para o homem permanecer na situação que está. Deus não chama o homem para ele permanecer nas suas práticas cotidianas. Abraão vivia em um lar pagão, em um lar onde a idolatria era constante. E a primeira ação que Deus toma é: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar, porque eu farei de ti uma grande nação. Então, o primeiro passo
para aquele que é chamado por Deus, é sair da sua vida pecaminosa, é sair de seu ambiente onde está contaminado, é sair das más influências. E foi isso que Abraão fez, porque Deus o chamou e fez uma promessa para ele. E Abraão sai de sua casa juntamente com Sara. Então, meus amados irmãos, Abraão sai, mas ele não tinha filhos. Observe, Abraão não tinha filhos com Sara porque Sara tinha um problema. E que problema era esse? Que era uma constante no Antigo Testamento, nós vemos nas Sagradas Escrituras. Ela era estéril, ou seja, não podia gerar, não podia ter filhos. E diante dessa situação é que Deus vem e faz a promessa a Abraão. A promessa que iria dar-lhe um filho, porque ele seria pai de uma grande nação. Deus faz a promessa a Abraão, ele já sendo velho, 75 anos. Sara provavelmente também já idosa, porque ela, juntamente com Abraão, não dão crédito àquilo que Deus fala. Por quê? Porque eles têm dúvida diante da espera, porque Deus fez a promessa, meu irmão. Deus fez a promessa, e isso era preocupação na vida de Abraão, que é como isso vai acontecer. Senhor, como ele fala próprio para Deus, como é que isso vai ser? O que é que hás de me dar? Eu não tenho filho. Vai ficar tudo para o mordomo da minha casa. Mas Deus tinha falado e fala: o filho será gerado por ti. E quando Abraão levanta esse questionamento, de fato ele está ali, meu irmão, colocando em risco a sua fé, a sua confiança em Deus, porque ele estava olhando tudo pela perspectiva humana. E o que é olhar pela perspectiva humana? É olhar para a promessa de Deus e ver como algo impossível, algo que não vai se cumprir. E realmente, se eu olhar com os olhos naturais, com os olhos da perspectiva humana, nada acontece, nada irá acontecer. Mas quando o homem olha na perspectiva divina, com aquilo que Deus, meu irmão, falou, e ele olhar pelos olhos da fé, ele vai ter a plena certeza, a plena confiança de que o que Deus falou acontecerá conforme o dito do Senhor. E foi isso que Deus fez com Abraão. Deus garante a Abraão o cumprimento da promessa. Deus garantiu a ele, Deus fala, olha, não vai ser Eliezer, não, o Damasceno, ele não vai ser o teu herdeiro, mas o que for gerado de ti. E Deus fala para Abraão, quando Ismael já nasceu, o filho da serva, que nós vamos falar mais à frente, Deus fala para Abraão, olha Abraão, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Deus estava falando, olha, não vai ser Ismael não. Tu tentou dar o teu jeitinho, tu tentou dar o teu pulo do gato, mas não será esse o teu herdeiro. Isso aí foi o problema que tu procurou para a tua vida sem me consultar. Praticamente foi assim que Deus estava falando para Abraão e ele entendeu, porque a circunstância mostrou realmente que ele fez uma escolha errada juntamente com sua esposa Sara. E Deus falou para Abraão que vai fazer conforme tudo quanto tem falado a Abraão. Observe que nessa lição, irmão, creio que os irmãos perceberam que a lição ela vai lá na frente, depois ela volta para o início da história, depois ela vai para o meio, volta para o início, vai lá para o final. E a lição está sendo assim. Nós até pensamos, e quando formos fazer o comentário, o subsídio aqui da nossa EBD Fácil Motivadora, de fazer na ordem cronológica. Mas achamos por bem seguir os passo a passo da lição. E os irmãos estão percebendo, né, que a gente vai lá para frente, volta, vai lá para frente, vai para o meio, volta para o final e fica assim a lição. Mas o importante é que nós devemos entender
aquilo que o autor quer transmitir, usando, é claro, o texto bíblico, as Sagradas Escrituras, para nos ensinar. O ponto 2, o tópico 2, vai falar aqui interferência no plano de Deus. A tentativa de Sarai em ajudar a Deus. Neste ponto aqui, o autor vai comentar que Sara, a mulher de Abraão, vê como difícil de acontecer aquilo que Deus tinha falado. E na sua perspectiva, conforme nós estamos falando anteriormente, de fato nada aconteceria. Então, qual o plano que ela tem? Vamos dar uma mãozinha a Deus. Vamos ajudar a Deus. Meu marido está ficando velho. Eu estou ficando velho. A promessa é que seremos pais de uma grande nação. Então vamos dar uma forcinha para Deus. Porque talvez o que ele ouviu, Abraão ouviu, seja coisa estranha. E olha que os anjos do Senhor visitaram Abraão. E fala que Sara vai ter um filho. E ela ri daquela história, ela fica rindo. E o anjo diz, por que riu? E ela fala, eu não ri. E o anjo fala, olha, daqui a 1 ano, eu virei aqui por este mesmo momento. E tu terás dado à luz a um filho. E é assim que Deus faz, meu irmão. Nós olhamos para as dificuldades, para os obstáculos, e parece que nada vai acontecer. Mas quando Deus fala, acontece como Ele falou. Então, é bom consultar a Deus antes de tomar as decisões, achando que estamos em ajuda ao Criador. Em vez de pensar que eu vou dar uma forcinha porque Deus falou que vai fazer isso, então é assim que é tentar adivinhar. É tentar fazer conforme as coisas do nosso modo, do nosso querer, achando que estamos num caminho trilhado por Deus e muitas vezes não está no caminho que foi trilhado por Deus. E o crente deve entender isso e compreender isto, meu irmão. Que eu devo sempre consultar a Deus. O erro de Abraão e Sara, ou de Abrão e Sarai, foi esse, de não consultar a Deus como se daria a promessa. E o erro foi esse, de tentar ajudar a Deus, sem consultar o próprio Deus que fez a promessa. E diante deste fato, os dois vacilaram na fé. Os dois. Primeiro porque Sara teve a iniciativa de tentar ajudar a Deus, de persuadir a Abraão, que como cabeça do lar, que como esposo da sua mulher, no caso, deveria convencê-la a esperar e confiar naquilo que Deus falou. Um homem que sai da casa dos seus pais e vai peregrinar por uma terra e para ir para uma terra onde não sabe onde é, neste momento, quando Deus fala para ele, ele não pensa naquilo que Deus falou, mas ele dá ouvido exclusivamente à voz de sua esposa, que estava com um plano, com a ideia errada do cumprimento da promessa de Deus. Ou seja, ele deixou de exercer a sua função como sacerdote e como profeta do seu lar. E os dois vacilam na fé. E quando os dois vacilam, meu irmão, quando o homem sai do caminho, da direção que foi estipulada, que foi preconizada pelo Criador, vai acontecer um problema sério, que é o erro vai se consumir. O fato vai se consumindo, se consumar. E isso veio a acontecer a precipitação. Embora seja uma prática que na antiga aliança, na época de Abraão, era uma prática corriqueira de se dar às servas da senhora, quando ela era estéril, para gerar um filho para ela com seu marido, era uma prática legal, não era essa a temática, não é essa a temática da lição, é claro, mas era uma prática que era permissível naquela época. E Sara usa desse subterfúgio para fazer
conforme fez. E os dois tomaram essa decisão precipitada. E quando a pessoa, o homem ou a mulher ou o casal, toma a decisão precipitada, meu irmão, a consequência são inevitáveis. Toda ação gera uma reação. Então, o fato que aconteceu, que foi consumado, que Abraão de fato teve um filho com a serva, esta consequência é um problema até aos dias de hoje. Isto é um fato, porque de Abraão que gerou a Ismael é de onde vêm os árabes. Abraão que gerou a Isaque, o filho da promessa, é de onde vêm os judeus. Veja como está lá essa briga no Oriente Médio. Judeus de um lado, árabes de outro, brigam até ao dia de hoje, tudo em consequência de uma precipitação de Abraão com a sua esposa Sara. Então, meu irmão, as escolhas erradas, o não direcionamento de Deus gera consequências, e muitas vezes essas consequências são permanentes, como aconteceu com Abraão. Até ao dia de hoje, este problema da precipitação causa transtorno, não só naquela região, como no mundo todo, porque foi uma escolha errada. Então, o homem e a mulher, o casal cristão, deve entender que deve sempre consultar a Deus para tomar as decisões certas em suas vidas. Terceiro e último ponto vai falar sobre as consequências de uma decisão precipitada. O conflito na família de Abraão. Sara dá a ideia, Agar gera o filho, e Agar gera o filho, é claro, agora é ela que tem o filho. Quem vai amamentar é ela. Quem vai cuidar dele é ela. E estava morando com Abraão e com Sara. A atenção do marido seria para quem? Para quem estaria com o filho de colo, no seu regaço ainda. E isto causa ciúme em Sarai, porque vê o cuidado que Abraão está tendo com o filho, com a Agar, vê o cuidado, e aquilo para ela fere o seu coração, porque ela vê aquilo ali como um privilégio que Abraão está dando a Agar e a seu filho, ou seja, ela está sendo privilegiada. E isso gerou conflitos na família de Abraão. E ficou essa situação muito difícil dentro da sua própria casa. Então, depois de toda a experiência com Deus e de ouvir suas promessas divinas para a sua vida pessoal e familiar, Abraão optou pela fraqueza e a carnalidade. Não teve firmeza para persuadir Sarai, diante do conselho de ter esse filho com Agar, a confiar em Deus e confiar em suas promessas. Meu irmão, há momentos em nossa vida que só a mão de Deus pode operar. O crente precisa ter sensibilidade espiritual para discernir o que está sobre nossa responsabilidade e o que só depende única e exclusivamente de Deus. O crente deve entender, por isso deve ter discernimento espiritual para saber o que está dentro da alçada dele e o que está fora. E o que está fora, meu irmão, e o que está dentro também tem que estar na direção de Deus. É claro que tem coisa que eu posso fazer, se assim for a vontade de Deus, mas tem coisa que é melhor eu não fazer, e se eu for tentar fazer de alguma forma ou de algum jeito, eu devo consultar a Deus. Então foi isso que aconteceu na vida de Abraão e Sara. E o último subtópico vai falar uma opinião equivocada acerca de Deus. Por quê? Porque quando Sara diz a Abraão, o Senhor me tem impedido de gerar. Parecia que ela estava afirmando, Deus falhou. O que Deus falou não tem como acontecer. Já sou velha,
Não sei se ela tinha parado já o costume das mulheres, ou seja, tinha deixado de menstruar. Passou o seu período fértil. Olha, Abraão, Deus fez a promessa, tu tinha 75 anos. Tu já está com 98, indo para 99 e nada acontece. Eu já deixei de ter os costumes das mulheres. Eu não estou mais em tempo fértil de ter filho. A promessa de Deus certamente falhou. E ela sai debaixo da dependência de Deus e leva Abraão também a tomar essa mesma decisão que ela tomou, usando a serva egípcia para tentar ajudar a Deus. Ou seja, eu vou dar uma forcinha para o cumprimento dessa promessa divina, porque Deus falhou. Eu agora não tenho mais o costume das mulheres, não tem como, é impossível isso acontecer. Então, meu irmão, a fraqueza de Abraão não foi tanto a de não agir sabiamente com Sarai, quanto a convencê-la a acreditar no milagre de Deus em sua vida. Sua esposa precisava de uma experiência com Deus capaz de lhe dar-lhe o conhecimento suficiente para entender que seu marido tinha razão no que dizia, mas Abraão não tomou a sua postura e não se impôs ali para mostrar para ela que tinham que esperar no Senhor. Então, meu irmão, essa lição veio para nos mostrar isto. Por isso o tema dela é este: quando a família age por conta própria. O Senhor, através do autor da lição, está nos conclamando a perceber e a entender que nós devemos tomar direção que foi trilhada por Deus na nossa vida e não agir por conta própria, mas agir sempre na direção de Deus, porque sempre quando nós vamos escolher alguma coisa, certamente vamos fazer a escolha errada. Então essa lição veio para nos ensinar a respeito das promessas de Deus para a vida do crente. Ela alerta para o perigo de nos precipitarmos com interferência no cumprimento das promessas que Deus nos faz. E esse tipo de atitude, meu irmão, como nós vimos, ele vai trazer consequências graves para o seio do lar, para a família. Que Deus nos livre, meu irmão, de tentarmos interferir em seus planos, pois sabemos que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa, agradável e perfeita. Que Deus abençoe os irmãos e assim nós estamos encerrando o nosso subsídio do seu canal EBD Fácil Motivador e na lição de hoje comentamos a lição 1.